Jó, capítulo 42, verso de número 10, a Bíblia diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele estava orando pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo que ele antes possuía. Vamos orar rapidamente? Espírito Santo de Deus, nós adoramos a Ti neste dia, nesta hora, e pedimos ao Senhor que fale conosco para a glória do Teu santo nome. Essa casa é Tua, Senhor, e nós viemos aqui em busca de respostas, e nós cremos que o Senhor tem resposta para nós nesse dia. Nós cremos que o Senhor tem restituição para nós nesse dia. Faça a Tua obra em nosso meio, Espírito Santo, porque nós sabemos que Tu és o Deus que restitui e vai fazer coisas grandes em nosso meio. Assim nós oramos e assim nós cremos, no nome santo do Senhor. Amém. Pode tomar o teu assento, querido. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando nós olhamos para a história de Jó, percebemos que ele é um dos homens que são os mais fascinantes de toda a Bíblia Sagrada. A história de Jó nos ensina a ter perseverança e também paciência. E quando nós nos atentamos para a totalidade da história deste homem, nós iremos perceber que existem alguns detalhes na vida dele que vão nortear a nossa vida também. E o primeiro detalhe que está na vida de Jó, que vai nortear a nossa vida, é acerca que nós devemos ser pacientes e perseverantes na hora da tribulação. A saber, essa tribulação vem para todos, esse sofrimento vem para todos. E um dos detalhes que chama a minha atenção na vida de Jó e na história de Jó, é que quando nós mencionamos o teu nome, uma das coisas mais fortes que vem à nossa mente não é acerca da paciência e da perseverança, mas sim acerca da provação e do sofrimento que este homem tanto enfrentou. E aqui eu aprendo uma lição que é muito rica e que vai abençoar as nossas vidas, porque muitas das vezes a gente não é lembrado pelos nossos testemunhos de bênçãos, mas a gente é lembrado pelas cicatrizes que nós carregamos. Jó, muitas das vezes não é lembrado por conta que o Senhor deu tudo em dobro. Muitas das vezes nós lembramos dele por conta da provação e do sofrimento que este Jó enfrentou. E na minha vida e na tua vida, em alguns momentos também vai ser assim. A gente não vai ser lembrado pelos bens que nós temos, pelos testemunhos de bênçãos, mas a gente vai ser lembrado pela nossa dor, pela nossa angústia, pelas nossas cicatrizes e pelo nosso sofrimento. Mas em meio ao sofrimento de Jó, ele encontrou o Deus que restitui. Em meio às dores de Jó, ele encontrou o Deus que restitui. E na nossa vida também é assim. No meio da nossa dor, a gente vai ter um encontro com um Deus que restitui. Em meio ao nosso sofrimento, a gente vai ter um encontro com um Deus que restitui. Em meio aos desertos da vida, o Deus que restitui irá nos encontrar. Nessa noite eu quero declarar no nome de Jesus que a tua dor não é para revelar a morte, que a tua dor não é para te fazer sangrar, mas a tua dor é para te causar um encontro com o Deus que restitui. Levante uma das suas mãos aos céus, porque eu estou pregando para alguém que está enfrentando os desertos da vida e não está compreendendo nada. Aí o Senhor me usa com muita simplicidade para pregar para alguém: esse deserto que você está enfrentando é para revelar um encontro entre você e o Deus que restitui. A dor que você está enfrentando é para revelar um encontro entre você e o Deus que restitui. Aleluia! E quando nós observamos a vida deste homem, nós iremos perceber que Jó perdeu tudo. Jó perdeu a família, Jó perdeu os bens, Jó perdeu amigos e Jó perdeu a sua saúde. Olhando para uma ótica humana, Jó perdeu tudo o que fazia com que alguém pudesse permanecer de pé.
Jó perdeu todas as coisas que poderia fazer com que alguém ficasse de pé, olhando para uma ótica humana. Mas só que mesmo perdendo tudo, mesmo perdendo o bem mais precioso que é a família, mesmo perdendo os seus bens, mesmo perdendo os seus amigos, mesmo perdendo a sua saúde, Jó permaneceu firme. Muitas das vezes a gente tem algumas percas na nossa vida. E as percas que nós temos, muitas das vezes nos faz perder o foco. Mas eu quero pregar para alguém nessa noite, debaixo da autoridade do Espírito Santo. Não perca o foco porque você perdeu algo. Porque em meio à angústia da tua alma, o Deus que restitui vai se apresentar para você. Não perca o foco, porque o Deus da restituição vai se apresentar para você. E Jó perdeu tudo. E isso me ensina uma lição. Dificilmente a gente vai conhecer a Deus na profundidade que Ele tem, sorrindo. Às vezes, para conhecer mais de Deus, a gente vai sangrar muito. A gente vai sofrer muito. A nossa alma vai ficar muito amargurada, mas em meio ao sofrimento da nossa alma, nós iremos encontrar o Deus da restituição, porque não existe dor nenhuma sequer, que nela não há um propósito, não existe aflição nenhuma sequer, que nela não há um propósito, não existe tempestade sem propósito, não existe adversidade sem propósito. E quando nós estamos enfrentando tais dores, a percepção que nós temos é que a dor é o ponto final. A percepção que nós temos é que nós estamos à beira de um abismo. Mas aonde a gente enxerga ponto final, Deus sempre aparece no meio do cenário para nos dizer: a história continua, a dor não é o ponto final, mas é o ponto de encontro. Aleluia! Será que você pode glorificar o nome dele? A dor não é o ponto final, a dor é o ponto de encontro. E Jó está enfrentando isso. E quando Jó está enfrentando este cenário de sofrimento, ele consegue então conhecer a Deus. Porque dificilmente a gente vai conhecer a Deus sorrindo ou na bonança. Dificilmente a gente vai conhecer a Deus quando tudo está positivo. É na angústia que a gente conhece a Deus. O sofrimento, ele revela para nós duas coisas. A primeira coisa é que sem Deus nada nós somos. E a segunda coisa é que Ele é maior do que o nosso sofrimento. Sem Ele nada nós somos. E Ele é maior do que o meu e que o teu sofrimento. Ele é maior do que a angústia que você tem enfrentado. Ele é maior do que os problemas que você tem enfrentado. Ele é maior do que a aflição da tua alma. Ele é maior do que a perca que você tem enfrentado. Ele é maior do que os teus problemas. Ele é maior do que as adversidades da tua vida. Ele é maior. E esse Jó está sofrendo muito. E na medida que o Jó está sofrendo, ele está conhecendo quem é Deus. Na medida que a gente está sofrendo, a gente conhece que nós somos fracos e pequenos, e que o nosso Deus é forte e que Ele é grande. E Jó agora está conhecendo a Deus. E eu quero abrir um parêntese em meio a essa fala. Porque em meio ao sofrimento a gente enfrenta aquele cenário de alma abatida. Em meio ao sofrimento a gente enfrenta aquele cenário de alma amargurada. Em meio ao sofrimento a gente enfrenta um cenário que a nossa alma está abatida. E no Salmo 42, verso 5, o salmista grita dizendo: porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Espera no teu Deus. Espera no teu Deus. Levante uma das suas mãos, porque essa palavra é profética. Espera no teu Deus, que você vai conhecer que o teu Deus é soberano e que o teu Deus é maior do que os teus problemas.
E quando nós esperamos em Deus, a gente aprende a nos quebrantarmos. Quando a gente aprende a esperar, o nosso coração ele aquebranta. E quando o nosso coração está quebrantado, a Bíblia diz que o Senhor se aproxima de nós. A alma abatida nos faz esperar. Quando a gente espera e confia, o nosso coração se aquebranta. E quando o nosso coração se aquebranta, Deus se aproxima de nós. Nessa noite eu quero declarar no nome de Jesus que Ele está aproximando de você. Nessa noite eu venho declarar como um profeta que o Senhor está aproximando de você, porque Ele é o Deus da restituição. Aleluia, eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo Ele aqui. Glória seja dada ao nome dEle. Quantos conseguem sentir essa presença? E o Jó continua sofrendo. E quando eu percebo que esse Jó está sofrendo, eu trago para nossas vidas. E aprendo mais uma lição. Seria impossível Deus restituir algo na nossa vida sem antes a gente se render a Ele. Seria impossível, Eduardo Moraes, que me ouve, a gente conhecer o Deus da restituição e ter uma restituição na nossa vida sem antes a gente se render a Ele. Pregador, como que eu me rendo a Deus? Declarando que Ele é o nosso Deus, declarando que sem Ele nada nós somos, declarando que Ele é maior do que a angústia da nossa alma, declarando que Ele é maior do que as nossas adversidades, declarando que Ele é o nosso Deus. Será que você pode declarar aí que Ele é o teu Deus? E esse Jó, ele vai passar por um processo de restituição. Só que antes do Deus da restituição começar a restituir na vida do Jó, algumas coisas precisavam ser alinhadas. E a primeira coisa que precisava ser alinhada é que dificilmente Deus vai restituir algo na nossa vida quando a gente está revoltado com a nossa situação. Dificilmente Deus vai restaurar algo na nossa vida, sendo que nós estamos revoltados com o próprio Deus, com os nossos amigos ou com quem nos rodeia. Dificilmente Ele vai restituir. Mas quando a gente se entrega a Ele, quando a gente se rende a Ele, quando a gente se aquebranta e Ele se aproxima e a gente compreende que Ele pode mudar o nosso cenário, o jogo vira, as coisas mudam. E eu venho declarar nessa noite que o jogo vai virar para você, as coisas vão virar para você. E Deus quer restituir. E outra lição acerca dessa restituição é que restituição envolve perdão. Note que no verso que nós lemos, Deus começou o processo de restituição quando Jó começou a liberar o perdão, orando pelos seus amigos. Sabe por que muitas das vezes a gente não alcança a restauração e a restituição? Porque a gente não libera perdão. A gente não perdoa. A gente tem dificuldade em lidar com essa palavra. Só que nessa noite eu quero te lembrar algo. A restituição acontece depois que a gente libera o perdão. A restituição, ela acontece depois que a gente perdoa. E aí, você vai perdoar ou vai ficar empacado na sua vida espiritual? Libera o perdão e alcançareis a restituição. Aleluia. Coloca para mim, por favor, Jó 42 e verso 10. Coloca no telão, por favor. Muitas das vezes a gente quer uma restituição sem antes liberar aquilo que está travando a gente de alcançar essa restituição. Só que com muita simplicidade nesse dia, meu coração está tremendo com essa palavra, nós precisamos aprender a perdoar quem nos feriu, quem nos machucou e quem nos magoou.
Nós precisamos aprender a liberar o perdão. A restituição, ela acontece quando o nosso coração está curado. Corações curados alcançam a restituição da parte de Deus. Corações curados alcançam restauração da parte de Deus. E Deus virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Os amigos de Jó feriram Jó com palavras, com atitudes. Os amigos de Jó feriram Jó com ações. Os amigos de Jó machucaram Jó por dentro. Porque a nossa maior dificuldade é lidar com feridas que vêm de perto. Quando a ferida vem de longe, a gente nem liga, a gente toca o barco. Mas quando a ferida vem de perto, a gente tem a dificuldade de liberar o perdão. Irmãos, hoje é o lançamento deste livro. Mas eu preciso profetizar isso. Eu preciso falar sobre perdão aqui essa noite. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Quando Jó começou a liberar o perdão, o coração de Jó foi sendo curado e restaurado. Quando a gente libera o perdão, o nosso coração ele é aliviado daquele peso de não liberar o perdão. Eu estou pregando para alguém essa noite que não está vivendo coisas boas da parte de Deus, porque não está liberando o perdão. Aí o Senhor está dizendo para alguém: se você liberar o perdão essa noite, a restituição vai te alcançar. Se você liberar o perdão para quem te feriu, a restituição vai te alcançar. Corações restaurados, corações curados, corações sem mágoa alcançam a restituição da parte de Deus. Será que você pode segurar na mão desse irmão que está do seu lado e levantar a mão dele lá no alto e dizer: vamos liberar o perdão para alcançar a restituição? Vamos liberar o perdão neste dia. Eremando querevas, aramanda rabas. Arabaia candorebas, aramanda rabas. Libera o perdão, o Senhor está dizendo, libera o perdão, o Senhor está dizendo, libera o perdão para curar o teu coração e a tua alma. E o cativeiro de Jó mudou, porque Jó compreendeu que perdoando, ele iria alcançar a restituição. Se essa noite a gente compreender pelo menos essa palavra acerca do perdão e dos corações curados, dos corações restaurados, dos corações sarados, a nossa história vai mudar. Porque é impossível a gente alcançar promessas com um coração machucado, com um coração cheio de mágoas. É impossível a gente alcançar a porta aberta com um coração machucado, com um coração cheio de mágoas. É impossível a gente alcançar sem antes perdoar. É impossível. Muitos querem alcançar essa restituição sem antes perdoar. Só que Deus está dizendo: primeiro você perdoa, depois tudo aquilo que foi tomado, tudo aquilo que foi levado, tudo aquilo que foi roubado, ele vai vir para você e vai vir em dobro. Vai vir em dobro, vai vir em dobro, porque aonde teve vergonha vai ter honra, aonde teve percas vai ter abundância, e aonde teve choro, o Senhor está dizendo: você vai sorrir de novo. Levante a tua mão ao céu, porque isso aqui é profecia. No mesmo ambiente que você chorou, Ele fará você dar risos, e risos de alegria. Fica de pé comigo essa noite, adorando ao nome dEle, porque eu sinto a graça de Deus aqui essa noite, e eu preciso profetizar: o Deus da restituição, Ele congrega nessa igreja. Haverá um tempo novo para nós. Ele coloca na nossa boca neste dia um novo cântico.
Ele coloca na nossa boca neste dia um novo testemunho. Ele coloca na nossa boca neste dia um novo sorriso. Vai ter história para você contar amanhã. Vai ter testemunho para você contar amanhã. Este sofrimento não é em vão. Oh, meu Deus. Tem algo que mexe muito comigo para finalizar. Jó 42, verso 16. E depois disto, viveu Jó 140 anos. Existe vida depois do sofrimento. Existe vida depois desse deserto. Haverá vida depois dessa tempestade. Haverá vida depois dessa adversidade. Haverá um cântico novo depois dessa aflição. A tua alma está abatida, você está sofrendo, mas o Senhor está dizendo: existe vida depois do teu sofrimento. Existe vida depois do teu sofrimento. Existe vida. Aleluia! Vamos adorar Ele. No final do culto, o livro vai estar disponível do lado de fora da igreja. Passe lá, conheça, seja abençoado, no nome de Jesus. Pastor Onilson, posso fazer algo aqui na direção do Senhor Jesus? Pode. Se for na direção de Jesus, pode. Eu não dei de presente nenhum livro para ninguém. Desde o dia que eu peguei o livro na editora, ninguém. Nenhum de presente, ninguém. Minha esposa é prova disso. E o Senhor falou comigo que era para mim dar um livro de presente para uma pessoa. E dizer algumas palavras. Algumas palavras. Eu vou falar as palavras que o Senhor mandou eu dizer e depois eu vou chamar a pessoa aqui no altar. Porque Deus está mandando. Lágrimas se tornam profecias. Lágrimas se tornam canções. Lágrimas se tornam pregações. E lágrimas também se tornam livros. Pastora Nayane, eu quero chamar a senhora neste altar. Ele está aqui. Ele está aqui. O Senhor manda te entregar esse presente. Porque no mundo espiritual já está escrito: lágrimas se tornam livro. Se prepara, filha. Porque você irá testemunhar toda lágrima derramada, escrita num papel, para edificação de muitas vidas. Será que você pode aplaudir o nome dEle e glorificar o nome dEle esta noite? Ele está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, permaneça de pé. Nós já estamos finalizando. Deus seja louvado pela vida do nosso irmão Odair, que trouxe aqui essa palavra tremenda para os nossos corações.